Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e já é oficial, hein? Os debates já estão começando. Mais debates sobre decidir o futuro do auxílio emergencial em 2021. Tem uns que formam a bancada do contra e já tem outros que formam a bancada do a favor, ou seja, querem que esse auxílio seja prorrogado até o mês de março. Mais 3 meses, é isso? Para isso é necessário fazer o reconhecimento de calamidade pública até o mês de março. A partir de agora, vamos falar da importância do auxílio emergencial na vida das pessoas e principalmente também na economia. E o que isso representa se prorrogar até o mês de março. A partir de agora, você é a favor ou você é contra? Então, aumenta aí o som, simbora! Alô, meus amores, um grande abraço. Eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos, sempre trazendo as melhores informações, deixando você a par de tudo. No início desse vídeo, já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, dá um like, dá um joinha. É importante você fazer isso agora aqui embaixo, tá certo? Porque a gente vai se envolver com o assunto e termina esquecendo, ok? Faz isso agora. Já desse outro lado aqui, é para você se inscrever. Tá vendo aqui o nome inscrever-se, destacado de vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal Campeão. O auxílio emergencial infla, retomada em vários estados do norte e também do nordeste. O comércio foi o setor mais beneficiado. Redução e fim do benefício podem gerar forte impacto social. Pensando nisso, uma bancada de vários deputados querem que isso aconteça, que o auxílio emergencial seja prorrogado até o mês de março. Bem, ainda em meio a essa pandemia, os dados mais recentes da economia brasileira mostram uma retomada heterogênea, não só em termos setoriais, mas também regionais, como destaque para os efeitos do auxílio emergencial na recuperação nas regiões do Norte e do Nordeste. Na avaliação de economistas, são claros os sinais de que o auxílio inflou ajudou muito a economia dessas regiões durante essa pandemia, principalmente o comércio, à medida em que ocorria a flexibilização das medidas de isolamento social. O IBGE mostra, por exemplo, que em 15 dos 16 estados do Norte e Nordeste o comércio explodiu e já ultrapassou com sobras o nível pré-pandemia. O economista Tiago Moraes, consultor em planejamento e professor da pós-graduação do IBMEC, ele falou, inclusive destacou que, desagregando o país em 2 subgrupos, é possível ver que a expansão do comércio varejista de abril a agosto foi de mais de 50% no consolidado Norte e Nordeste, mas no Centro-Sul-Sudeste foi de 27%. A exceção da Bahia, os estados nordestinos com indústria pesquisada pelo IBGE também registraram crescimento em meio a essa pandemia. O Amazonas já recuperou com sobras as perdas do período. O mesmo ocorreu com Pará, Ceará e também em Pernambuco. Nos demais estados do país, a retomada está sendo semelhante, pelo menos essa retomada semelhante só aconteceu em Minas Gerais e também no Goiás. O setor de serviços, por outro lado, segue penando para retomar o nível pré-crise, assolado pela dificuldade dos serviços prestados às famílias. A ausência de uma vacina justamente para essa pandemia ainda limita o deslocamento das pessoas para bares, restaurantes, hotéis e também fazer viagens de turismo. Em todo o país, apenas o Amazonas recuperou o patamar visto antes da pandemia. O estado havia sido um dos primeiros a sofrer com essa pandemia, com recorde de mortes e chegando a ser um dos epicentros no país, com maior taxa de incidência da doença. Inclusive, um especialista, o professor de economia Luiz Roberto, da Universidade Federal do Amazonas, ele afirma que o auxílio emergencial foi essencial nessas regiões, Norte e Nordeste, para garantir o básico para as famílias que não tinham trabalho certo e ficaram sem opção de ganhos no pico do isolamento social. Abre aspas, ele disse: com o dinheiro na mão, as pessoas pagam as contas e recuperam o consumo, principalmente de alimentos, fecha aspas, disse. Mas R$600 pode ser um valor alto para o baixo padrão de vida visto em muitas dessas regiões. Inclusive, o Moreira, do IBMEC, ele lembra que a síntese de indicadores sociais do IBGE de 2018 mostrava que 41% da população da região norte vivia com menos de R$420 por mês.
No Nordeste, essa fatia representava 44% da população. No restante do país, não passavam de 16% dos que estavam nessa faixa de renda. Resultado, pessoal, é o seguinte: se o auxílio emergencial encerrar agora no mês de dezembro, como vai ser o mês de janeiro se não definir o futuro do novo programa? O Renda Cidadã bate muito nessa tecla, mas até agora nada. E vários especialistas dizem que com essa onda agora de talvez uma nova reincidência dessa pandemia e até mesmo eleições que estão previstas agora para esse próximo mês, final de outubro, início de novembro, então praticamente esse Renda Cidadã dificilmente será aprovado ainda esse ano. Então fica a questão, os parlamentares que querem aprovar o reconhecimento de calamidade pública até março de 2021 estão ou estariam certos se fizerem isso? Por quê? Abriria brecha para que o auxílio emergencial fosse pago até esse mês, até março de 2021. Só que o governo está com medo de quebrar o teto de gastos, de furar o teto de gastos, para que o presidente não tenha nenhum problema com pedaladas fiscais. Lembra do que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff, quando ela praticou aquelas pedaladas fiscais e terminou entrando no processo de impeachment? Pois é, a equipe técnica, a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro também teme que isso aconteça. Por isso fala-se muito em não romper o teto de gastos. Mas eu vou deixar com você agora dar a sua opinião. Esses debates que estão acontecendo irão agora acontecer com mais incidência, né? com mais discussões frenéticas, porque tem duas equipes, uma que é a favor de aprovar o auxílio até março e outra equipe que é contra para evitar furar o teto de gastos. O interessante é que essa briga, essa divisão acontece com a própria equipe de base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, a própria equipe está dividida, sobre se aprovar ou não essa calamidade pública até o mês de março. Eu, particularmente, digo a vocês que no momento que estamos enfrentando, que é um momento de indecisão, o correto seria aprovar o auxílio emergencial até o mês de março, porque ninguém sabe quando vai começar a contratar, abrir mais postos de empregos, e a tendência aí é que a gente não tenha nada definido com Renda Cidadã. Então, o certo seria confirmar logo isso agora, enquanto essa bancada deseja aprovar. Mas eu vou deixar com você também dar a sua opinião. Comenta aqui embaixo, dá a tua opinião. O governo deve realmente estender esse auxílio até o mês de março ou não? É com você, dá a sua opinião. Pessoal, estou lá no Instagram, tá? Lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Deixei mais de 300 vídeos pequenos, de até 15 segundos. Muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram, tá? Mudando de assunto, também quero mostrar a vocês essa febre que é o chamado Free Fire. Esse jogo Free Fire, a criançada, adolescentes, jovens amam. Eu recomendo esse canal aqui, que é o Training Player. Training Player, todo dia tem live. Inclusive, vou deixar o link desse canal aqui no final desse vídeo, aqui embaixo no topo dos comentários, tá bom? Muito bem, pessoal, grande abraço. Não esquece, hein, da tua opinião. Você concorda com esses parlamentares que devem aprovar esse auxílio até março? Opina, é importante saber, dá a tua opinião. Abraço a todos, pessoal. Bye, bye.